Livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12. Nós vamos ler do versículo 1, tá bom? Até o versículo 11. Eu vou pegar meu Novo Testamento caríssimo aqui nas mãos. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Todos abriram? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ou em vosso ânimo. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumentava conosco, ou que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desanimes quando for por eles repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nosso pai segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele que na verdade, ou aqueles que na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém? O texto por si só ele parece ser um texto, ele vem na sequência, né? O apóstolo, um dos apóstolos, não podemos afirmar qual, mas um dos apóstolos vai escrever, né, o texto e a carta aos Hebreus, ele tem por objetivo tem um público específico, né? E é identificado logo no primeiro título da carta, né? Apesar que nos manuscritos mais originais, né, a gente não encontra a carta endereçada diretamente com esse nome aos Hebreus, mas por tradição, a carta é tida como a carta aos Hebreus. E o próprio nome já diz, a carta foi destinada aos Hebreus. Então, toda ela tem uma linguagem assim, bem técnica, né, de questão religiosa, judaica, que às vezes a gente, ao olhar simplesmente do próprio cristianismo, vai passar os olhos pela carta, vai ler e vai achar que literalmente aquilo que está escrito é aquilo que a carta quer dizer, mas não, muito pelo contrário. Quem conhece um pouco, né, de cultura ou de teologia judaica, vai compreender um pouco mais profunda que uma outra visão acerca da carta a qual um dos nossos apóstolos escreveu. Mas o que eu quero falar com você hoje é abordar um aspecto diferente sobre esse tema. Especificamente sobre essa carta.
um tema específico sobre como avançar, né? Como nós podemos avançar em tempos tão difíceis como esse. Ou avançar é pensar um pouco diferente. Porque você quer falar comigo, né? Os dias ao qual essa carta foi escrita foram também dias, né, períodos, anos ou algumas décadas de turbulência muito grande, né? A gente não consegue compreender um pouco porque é totalmente desassociado do nosso contexto histórico isso. Mas vou tentar contextualizar a gente durante 5 minutinhos sobre o que aconteceu até o período da escrita dessa carta. Jesus surge, nasce, desenvolve seu ministério, morre na cruz, é crucificado e o ministério dos discípulos começa. Cerca de 30, 27 anos por aí, é o período desde o seu nascimento até a sua morte. E a partir daí começa o desenvolvimento do ministério dos discípulos, eles começam a pregar pelas demais nações conhecidas, o evangelho se espalha, e aproximadamente essa carta aqui data, até não especifica uma data específica, mas eles sabem que ela foi escrita até antes do ano 70, ou seja, antes de Jerusalém ser destruída ainda. Por quê? Porque alguns elementos da carta, eles ainda usam o templo como referência, então dá a ideia de que o escritor queria chegar na mente dos discípulos, né, daqueles judeus que acreditavam naquela mensagem, que tinham Jesus como não só o Redentor, mas também o arauto de uma mensagem nova, ou seja, daquela mensagem que reconectava e que trazia o reino de Deus ao contexto do homem físico novamente. Porque a mensagem de Jesus na oração do Pai Nosso, as pessoas não sabiam como se aproximar de Deus. Sabiam, porque fazia parte, né, de toda a liturgia judaica, né, terem determinadas orações. Quem, por exemplo, conhece alguma coisa de cultura judaica, tem um livro chamado Sidur, que é um livro de oração. Lá tem todas as orações, por exemplo, que você pode imaginar acerca do rito de vida judaico, né, da passagem de vida de um judeu, por exemplo, desde o seu nascimento até a sua morte. Tem oração para agradecer pelo filho desde quando ele nasce, até as orações dos enlutados, o Kadish, que se ora pelo morto, pela família do morto, aliás, e agradecendo a Deus pela vida daquele ente querido que passou pela nossa vida, marcou a nossa história, coisas culturais. Então existe dentro da cultura até mesmo um propósito pelo qual eles escreviam, redigiam as suas orações e deixavam elas impressas para os seus discípulos. E Jesus cita, por exemplo, a chamada oração, aí vocês quando orarem, orem assim, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, né, o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, Jesus, quando ele cita a oração do Pai Nosso, ele está falando para os discípulos, ensinando os discípulos a trazer, na verdade, uma realidade que eles já conheciam, mas que era algo de um círculo, somente de estudo, de um grupo. Porque Jesus, quando se reunia com os seus discípulos, eram os seus discípulos, existiam os demais fariseus, os demais grupos, e todos eles tinham os seus grupos, os seus discípulos, eles se reuniam, as sinagogas, tinha sinagoga espalhada para tudo quanto é lugar, mas o escritor dos Hebreus, quando ele escreve a sua carta, ele está escrevendo agora para os judeus que já estão distantes. A referência do templo ainda é muito viva na mente deles, ok, mas o templo estava perto de ser destruído. Toda a estrutura sociopolítica judaica, cultural e religiosa iria passar por uma grande transformação. O mundo ao qual aqueles judeus ali do primeiro século conheciam iria deixar de existir, porque o mundo para eles era o templo e a religião judaica. O templo não existia mais. E o judaísmo agora iria se espalhar por tudo quanto é lugar. Os discípulos foram embora depois da perseguição. O mundo para eles se tornou outro. Jerusalém não era mais o seu lar, porque havia sido destruído. Poucos ficaram, alguns ficaram, outros fugiram. A nação, por exemplo, de homens religiosos que viviam em torno do templo e da sua vida religiosa, agora já não existia mais. Eles viviam a sua religiosidade, sim, mas em outros lugares. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram. O mundo, naquele período, mudou. Passou por um grande abalo. Não foi um vírus, que a gente até ainda não tem certeza se é realmente tudo isso. Mas o brasileiro gosta muito de um ditado, diz que o seguro morreu de velho, né? Dizem que cancha de galinha e prudência não faz mal para ninguém. O povo já
Tem uma frase que eu vi uma vez de um certo homem que ele diz o seguinte: quem domina a narrativa, domina a verdade dos fatos, ou seja, pode até não ser verdade, mas vai se tornar. Porque ele dominou a narrativa, ele contou como quis, e a gente ouviu também como ele quis que a gente ouvisse. Mas bem, dos judeus naquele período, o mundo mudou. E como agora? Como aqueles judeus iriam avançar, permanecer, continuar a sua vida, desenvolver toda a sua história, suas famílias, viver novamente uma vida normal, com toda uma transformação e toda uma mudança em profunda aceleração diante dos olhos deles. Não viam perspectiva de mais nada. As coisas aconteciam, estavam acontecendo muito rápido. Uma hora o tempo estava em pé, do dia para a noite não estava mais. Só que do dia para a noite não, né? Porque Jerusalém ficou sendo cercada durante quase uns 2 ou 3 anos. Então eles passaram pelos horrores de uma guerra, de não ter o que comer, de ver pessoas sendo violentadas dentro da cidade, de ver próprios compatriotas seus matando seus irmãos, ou pegando os filhos que já estavam mortos, ou os amigos que já estavam mortos, e comendo a carne daqueles que ali estavam. Então foi uma coisa que você não faz ideia do que estava acontecendo ali. Quem leu um livro de história, por exemplo, sobre a destruição de Jerusalém, talvez se ler com um pouco de atenção, vai se assustar com aquilo que aconteceu. Por isso Jesus disse que desde quando mundo é mundo, nenhuma atrocidade tão grande aconteceu na história da humanidade como aquela que aquela geração veria. E eles viram. Rezam os historiadores e contam, né, principalmente o livro de José, Flávio José conta isso em um dos seus livros, que diz que o sangue chegou até a altura da cintura, e o povo entrava em Jerusalém banhado em sangue. Então imagina a atrocidade que nos tornou aquela cidade. E depois de Jerusalém ser destruída, como agora aqueles judeus religiosos, eles não tinham nada a ver com guerra, não eram comerciantes, não eram mega empresários, não eram nada disso, eles eram religiosos, viviam suas vidas, camponeses ali. Aquela ideia do mundo romano, civilizado, que mundo de construtores, construíam grandes pontes, que construíam grandes palácios, de grandes e megas construções, para eles não era algo muito familiar. Para alguns sim, porque o povo judeu já vinha sendo helenizado, né, há cerca de 100 anos antes, já havia passado por uma transformação cultural muito grande. Mas aquela geração em si de homens que temiam a Deus e que esperavam a salvação e a redenção, que era a sua grande maioria, não tinham essa perspectiva. Como hoje a gente liga a televisão e vê muitas pessoas sem perspectiva. O que eu vou fazer agora? O problema não é você tirar tudo que o homem tem. O problema é você tirar a capacidade dele de ter perspectiva, de ter esperança, de sonhar, de esperar por alguma coisa melhor no futuro. Esse era o contexto ali em Jerusalém naquele período. Então, como esses homens iriam ter uma perspectiva de algo novo, de avançar, de crescer, de ter uma vida melhor, num momento como aquele? Tudo conspirava contra. Não existia, não havia possibilidade nenhuma, a não ser se apegar nas promessas de Deus. E com o passar do tempo, né, a primeira coisa que tentaram, né, de alguma forma fazer no Brasil, talvez em alguns países que têm um tipo de democracia um pouco parecida com a nossa, seja mais difícil, foi evitar realmente as aglomerações. E o primeiro lugar que eu já sabia que iam tentar fazer isso era a igreja. A igreja vai fechar daqui a um tempo. Não vai demorar muito. Porque não existe lugar que tenha maior número de aglomeração todo dia, toda hora, do que uma igreja tem. Mas bem, abra sua Bíblia aí, vamos continuar o texto. Abra sua Bíblia em Hebreus, se você fechou. Mas o escritor dos Hebreus, né, orientado por Deus, direcionado por Deus, ele nos dá algumas orientações, principalmente em momentos difíceis como esse que a gente está passando, e é isso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite, sobre como avançar em meio a tempos difíceis.
Abra aí. Para avançar, né, em meio a tempos difíceis, o que eu e você precisamos saber? Em primeiro lugar, abra sua Bíblia aí. Você precisa ter plena convicção da sua missão ou da sua carreira que lhe foi proposta. Vamos ler o versículo de 1 a 3? Todos estão com a Bíblia em mãos? Hebreus capítulo 12. Diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A carreira que nos está. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte: irmãos, vamos deixar de lado aquilo que nos rodeia. Vamos tirar o nosso foco daquilo que está ao nosso redor. Vamos tirar a nossa atenção daquilo que está ao nosso redor. Vamos nos desconectar disso e vamos focar em algo. E ele diz que algo é esse? É a carreira que nos foi proposta. Existe algo que nos foi proposto nessa terra e é nisso que tem que estar fixo e fixado os nossos olhos. Por mais difícil que seja nesse tempo, né, falar de, irmãos, vamos nos concentrar, prestar atenção na palavra de Deus, vamos nos reunir, vamos congregar. E quando você liga a televisão, o que você vê lá embaixo? Sempre tem uma hashtag lá embaixo, qualquer programa que você abre para poder ver. Está escrito o quê? Hashtag fica em casa. Gente, nós compramos a ideia de ficar em casa. Compramos a ideia de que alguma coisa muito ruim está acontecendo no mundo, vai matar todo mundo. Nós já criamos um apocalipse interno, por incrível que pareça. O caos ainda não se generalizou, mas estava tão perto de acontecer, porque já tem governador querendo deixar o Estado 2 anos tudo fechado. Tem um doido lá no Rio de Janeiro que quer deixar tudo fechado durante 2 anos. E a população carioca estava tão empolgada com aquele homem quando votou nele, achando que ele seria o cara que resolveria talvez metade dos problemas do Rio de Janeiro. Nossa, foi um grande engano. Lindo engano aquilo ali. Aquilo foi um engano, literalmente. Para você ver como é que é político, né? Ele consegue te enganar. E aquele cara enganou a população do Rio de Janeiro. Mas também por falta de opção e por falta de percepção do povo. É aquilo que o povo, quando não tem percepção realmente das coisas, dá no que dá. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus, né? Lembra no julgamento de Jesus, né? Quem vocês querem que eu salte? Jesus ou Barrabás? O povo escolheu um ladrão. Para você ver que o povo, na grande maioria das vezes, faz esse tipo de escolha. Na grande maioria das vezes. Escolhe mal e é enganado, na maioria das vezes é enganado. Mas bem, diz o texto que nós temos que focar numa coisa. E que coisa é essa? Leram no versículo 1? O que ele diz? Nós temos que focar numa carreira. Num chamado específico. O escritor Hebreus está falando de algo aqui que a nação de Israel, quem estava lendo, sabia. Quem estava lendo aquela carta, sabia do que ele estava falando. Deus chamou o povo de Israel com um propósito. E vós sereis luz para as nações. A missão do povo de Israel era resplandecer luz para as nações. E quando fala de luz na Bíblia, está falando da Torá, da Bíblia, do próprio ensinamento de Deus. O propósito de Israel era espalhar a palavra de Deus nas nações e semear a palavra de Deus nas nações. O escritor Hebreus está dizendo, irmãos, pare, eu sei que está difícil, vocês estão sendo perseguidos. Gente, a igreja mais poderosa, o período da igreja mais poderoso na face da terra foi quando? Foi a igreja primitiva que nós conhecemos, ali do século I, foi ou não foi? Essa igreja que era poderosa, conseguiu impedir algum tipo de perseguição contra ela? Me diz. Então nós temos que começar a orar direito. Orar contra a perseguição não vai resolver o nosso problema. E não vai acabar com a perseguição. Nós temos que começar a orar direito. A igreja orava para que a mensagem pudesse chegar aos 4 cantos da terra e que o reino de Deus pudesse ser manifestado, com perseguição ou sem perseguição.
E o povo naquele período tinha um estilo de vida tão doido, que Paulo recebeu uma profecia de um homem mais doido ainda do que ele, que pegou um cinto velho, amarrou na cintura dele e falou: não sobe a Jerusalém, que lá vão te matar. Ele faz o quê? Sobe a Jerusalém. Hoje, se algum profeta falar com você e você for fazer o contrário que ele está dizendo, já vai ter um do teu lado para te julgar, dizendo que você está fazendo a coisa errada. Mas Paulo desobedeceu e foi para Jerusalém. A convicção de Paulo, do chamado dele, era muito maior do que qualquer profecia que dizia o contrário. Mesmo que dizer ao contrário do que ele queria, era uma bênção. Era uma bênção viver ou não era? Era, mas Paulo vai para Jerusalém sabendo que lá vai dar problema. Mas ele vai. Foi ou não foi a Jerusalém? Foi, eu estou contando a história que aconteceu aqui. Paulo desobedece a ordem do profeta. Aliás, o profeta nem deu uma ordem, o profeta só avisou, está vendo o que eu estou fazendo com esse cinto aqui? Assim vou fazer com você se você subir para Jerusalém. Ele sei disso. E ele foi. Não havia medo. Não havia medo. Medo não fazia parte do vocabulário da igreja no primeiro século. Ainda mais depois de ver Ananias e Safira morrerem daquele jeito, medo realmente não fazia parte. Medo trabalhava dentro de um outro espectro naquele período. As perseguições eram muito grandes, a igreja sofreu muito, gente. Os primeiros discípulos eram presos quando foram para Roma, muitos deles mortos, perseguições e perseguições, imperadores mais imperadores entraram e saíram, e a igreja continuava naquele período, mesmo em meio a toda a tribulação. A igreja estava com o olhar fixo no quê? No seu o quê? Na sua carreira. A igreja só tinha foco para uma coisa. Irmãos, os tempos estão difíceis? Então, vão melhorar? Sim ou não? Sim. Um dia vai. Você sabe quando? Não. Mas se não melhorar? Se não melhorar, estou fazendo uma pergunta, se não melhorar, abandona a fé. Abandona a fé. Não vai melhorar mesmo, não serve para nada, eu estou aqui à toa, não serve para nada. É assim que muita gente começa a pensar, gente, quando o desespero bate. Porque a esperança está focada em algo. Os judeus de Jerusalém tinham a sua esperança focada naquele espectro religioso, no templo, no sacrifício, quando tudo acabou. Quando tudo acabou, foram fazer o que da vida? Existia uma voz profética, há séculos antes até mesmo de Jesus surgir, de que um dia aquele templo não existiria mais. Essas profecias são antigas na literatura judaica. O ciclo de sacrifícios, de rituais. O profeta Isaías, inspirado por Deus, já disse: os vossos sacrifícios não me agradam mais. Eu tenho nojo quando vocês se reúnem para sacrificar diante de mim, todo dia, todos os sábados. A profecia e o desagrado de Deus com o sistema litúrgico sacrificial era antigo. Não era novo. Só a gente, quando lê o Novo Testamento, acha que tudo é novo. Não era nada novo. Já existia um pensamento profético por trás disso, de que aquilo um dia cessaria. E Jesus surge em cena. E quando a mensagem dele chega ao coração das pessoas, aquelas pessoas que tinham seu espírito profético desejoso de um novo tempo, de manifestação da presença do reino de Deus, conseguiam compreender e, na verdade, a mensagem de Jesus era só uma pequena centelha de fogo que pegou sobre a palha seca. As pessoas já estavam perto de serem incendiadas porque elas tinham um desejo, elas só não sabiam o que eram. Foi igual esse início de mês, gente. A gente que faz parte dos grupos proféticos aí, que estão fazendo eventos e movimentos aí, como diz a Malena, né? Eles pairavam alguma coisa no ar que a gente não conseguia entender o que era. Era ou não era? O povo que está lá, a gente não conseguia perceber muito bem o que era. Gente, semana passada para essa semana, não tem nada disso na mídia. Você não vai ligar a televisão e vai ver. Agora já começou a sair, inclusive aqui no Brasil. Tem
o Insight saiu já divulgando, meio que com medo, porque nem eles acreditam no que está acontecendo, com medo e falando por enigmas. Porque, gente, o mundo vai virar de cabeça para baixo depois que esse negócio desse coronavírus deu uma diminuída e começarem a aparecer o que começou a acontecer, principalmente nos Estados Unidos de 2 semanas para cá. Se noticiarem, os céus serão abalados, como dizem, né? Porque as pessoas, nós estamos vivendo tempos tão difíceis que a gente não consegue mais ter perspectiva de 50 metros na nossa frente. A gente não consegue, porque você, quando liga a televisão, existe uma campanha massiva para manipular a nossa mente e deter a narrativa de que as coisas estão ruins. Qualquer canal de televisão. Alguém aqui, por exemplo, quem tem TV a cabo em casa, se assistir a CNN Brasil, se assistir a Band News e se assistir a Globo News, vai estar assistindo o mesmo telejornal com a mesma pauta. A mesma pauta nos 3. O dia todo. O dia todo. A pauta é: tudo aquilo que o presidente falar A, nós falamos B. A pauta é só essa. Se você analisar bem, parar um dia, eu sei que vai desperdiçar um dia da sua vida vendo aquela porcaria, mas faz uma experiência. Você vai detectar que é literalmente isso, a gente sabe que é. Não é só a Globo, TV aberta também, os canais de TV fechado também. Os canais de TV fechado também estão assim, todos eles. Não tem outra narrativa a não ser essa. Ou seja, em tempos difíceis como nós estamos vivendo, que perspectiva nós temos se depender da informação que é chegada a nós? Se você depende de uma proclamação para direcionar você, e de uma informação, porque a informação, na verdade, ela norteia a nossa vida 24 horas por dia, querendo ou não, você vive, obviamente, do seu trabalho, do seu sustento aqui, mas você vive de informação. Você viveria sem informação, sem ser informado das coisas? Viveria? Hoje, nesse tempo, no mundo de hoje, viveria? Não. Porque o mundo de hoje é diferente do mundo de 1000 anos atrás. Daquele estilo de vida camponês, de trabalho no campo, de comunidade agrícola, é diferente. Hoje, a informação faz parte do nosso consumo diário. Do mesmo jeito que você consome ar para poder viver, para respirar, do mesmo jeito que você consome água para poder viver e comida para poder viver, você também hoje consome informação. Ninguém consegue passar o dia hoje sem saber, sem procurar informação sobre alguma coisa. Então, descobriram isso há muito tempo, de que uma das coisas que alimentaria o povo também não poderia viver sem informação. Não é à toa, né, que o profeta faz um paralelo. Nos últimos dias eu lançarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra. As pessoas teriam necessidade de conhecer a palavra de Deus e em algum momento não teriam essa oportunidade de ter informação sobre a palavra de Deus, de ter o conhecimento dela. Buscariam, mas não teriam. Mas nós estamos assim, num mundo meio turbulento nesses últimos dias, mas Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Volta um pouquinho aí. Abriu aí? Mateus 6, 33. Bem, para avançar em tempos difíceis, em primeiro lugar, você precisa ter plena convicção, né, da sua missão, da sua carreira, da carreira que lhe foi proposta. E, em segundo lugar, para avançar em tempos difíceis, você precisa ter foco. E eu vou mostrar isso dentro do texto para você. Foco. Foco no quê? Foco no quê? Versículo 2 de Hebreus diz: olhai para G, que ele é o autor e consumar da nossa fé. Então o foco é em quem?
em Jesus, porque ele é o modelo. Então nós temos que ter foco específico em um modelo. Em um modelo. Repita comigo, foco em um modelo. Não é o M12, mas é um modelo. Um modelo. E o modelo de Jesus, o modelo do ministério dele, o modelo da vida dele, o que norteava o chamado dele e o que norteava a missão dele é Mateus capítulo 6, versículo 33. O foco, a vida e a missão de Jesus eram essa: buscar, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Isso nunca foi tão apropriado para esse momento. Está todo mundo desesperado o que vai fazer com o trabalho. Até aquele que acha que, até aquele que tem e pensa que tem, se ele não tomar cuidado, o que ele pensa que tem, ele será tirado. Porque se esse país daqui a 15 dias não começar a produzir, e esse estado, esse município não começar a arrecadar ISS, por exemplo, nem funcionário público nem municipal vai ter dinheiro mais. Daqui a 15 dias, pode escrever. Se essa quarentena durar do jeito que eles estão querendo, nas 15 dias, quebrou geral. Não tem, porque o mês virou, o período de arrecadação já foi. Não vai arrecadar nada. A quinzena já virou do mês? Já virou, hoje é dia 18. Estamos chegando quase no finalzinho de dia. No finalzinho de dia. Essa papagaiada começou depois do carnaval, gente. Depois do carnaval. Já sugaram tudo que podiam sugar do governo. Tudo. Tudo. Estão querendo sugar mais. Todo mundo está sabendo, né? Do que está acontecendo da articulação política, eles estão querendo mais dinheiro do governo. Né? Estão querendo mais não sei quantos, tantos bilhões aí para poder sustentar os municípios e os estados por mais, pelo menos uns 3 meses. Não tem dinheiro mais. O presidente já falou, não tem dinheiro. Falou que não tem. O presidente falou, não tem mais de onde tirar. O presidente falou em cadeia nacional, não tem mais de onde tirar dinheiro. Mas a Bíblia diz que nós temos que fazer o quê? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Em quem você vai acreditar agora? Não tem mais dinheiro, a gente sabe que não tem. Porque ninguém não produz, não nasce dinheiro do chão. Não se brota dinheiro. Dinheiro é fruto de arrecadação para o Estado. Ou vocês querem que o presidente tenha autorização lá para emitir moeda? Os mais antigos se lembram, sabem onde isso vai dar, não sabe? Quando você começa a emitir moeda, quem tem mais de 30 anos aí, acho que já, eu que li um pouquinho, já sabe onde isso vai dar inflação, hiperinflação, o país vai entrar num... Eu me lembro, quando eu era pequeno, lá na década de 80, eu não vi, né? Eu fiquei sabendo, era criança, não estava perto, lembro que na década de 80 teve um período de inflação muito grande no Brasil, não teve? Eu era pequeno, meu tio... foi para eu não sei também se ele foi para um lugar ou ele foi fazer parte também do negócio. Nós estávamos saqueando o supermercado. A polícia passou, meu filho. Tinha muito saque naquele período. A polícia passou, levou todo mundo. Ele passou 15 dias na cadeia. Quando voltou careca, tal, quem você foi? Aí foi contar a história para a gente, que era criança, a gente olhando aquilo. Que isso, mas a polícia levou o senhor enganado, né? Talvez estivesse fazendo parte também, porque naquele período, a gente não sabe. A gente não sabe. Imagina o caos que querem tornar o nosso país, né? Um caos político, porque isso todo mundo sabe que isso tem um propósito, né? O propósito é tirar o presidente de lá, e eles têm que fazer isso rápido. Rápido. E a jogada é dizer para o povo que a responsabilidade de cuidar da nação é da União. E a União diz que não tem dinheiro, mas os estados não querem produzir, ninguém quer trabalhar, e fica aquela guerra, né? Nós já sabemos aonde isso vai dar. E a palavra diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Aonde está a justiça de Deus agora, ou do reino de Deus, que nós deveríamos promover numa situação como essa? Onde é que estão os homens de Deus agora, que deveriam estar se levantando agora nessa nação, e proclamando o reino de Deus, e apoiando literalmente o homem de Deus que está lá? De 100%, 30% estão falando alguma coisa. Tem 70%, sabe aonde? Aonde estão os outros 70%? Na quarentena.
Os outros 70 estão na quarentena. Não, São Paulo está tendo manifestação desde semana passada e eles não mostram na televisão, não, e nem vão mostrar, não. Gente, não adianta, não vai passar na televisão. Não vai passar. As pessoas tem líder nessa nação, acho que mudou, o reino de Deus para eles virou outra coisa. Virou outra coisa. Tem pastor aqui em Palmas brincando com o povo, brincando com a igreja, querendo trancar tudo. Ele fica em casa e o povo fica em casa, faz ceia pela internet, ninguém congrega mais, não quer mais nada, virou uma pataquada só. E tem gente toda semana no gabinete da prefeita, toda semana, no gabinete da prefeita, conversando com a prefeita, e tudo que se fala lá, ele aceita de cá. E o pior é que as igrejas em Palmas acham normal isso, sabe por quê? Porque o representante... Gente, eu aprendi uma coisa, se eu faço parte de um grupo, e o líder do grupo, e eu aceito e faço parte daquele grupo, aquele homem lá, ele me representa, o que ele fala, está falando também por mim, porque eu faço parte do grupo. Se o que ele fala não me representa, eu tenho que sair desse grupo imediatamente. Imediatamente. Porque senão o que ele fala, reverbera também em mim, porque o que ele está falando também reverbera aquilo que eu penso, e aquilo que eu acredito. E se eu faço parte de um grupo que pensa como um cidadão desse, o que ele está falando também por mim, porque isso me representa. E não me representa de maneira nenhuma. O que acontece em algumas cidades no Brasil são coisas sem nexo. Sem nexo. É fruto de uma mente totalmente sem capacidade de pensar. Porque é impossível. É impossível uma coisa dessa. Gente, já é o terceiro, está entrando agora, é o terceiro ministro da saúde que entra. Em quantos anos de governo? Quantos anos? 2, não é 2? Já é o terceiro. E você acha que, por exemplo, o pensamento que o presidente tem sobre essa situação toda, mesmo ele não sendo técnico, ele não está sendo orientado por alguém? Eu acho que não. Nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos está promovendo também esse tipo de quarentena horizontal. E lá está pior que aqui, porque tem muita gente morrendo lá. Mas você sabia que nos Estados Unidos, eu esqueci o nome do cara agora, ele é o criador do e-mail, ele inventou o e-mail, de repente o Evaldo sabe o nome dele. Dr. Shiva, não sei das quantas o nome do cara lá, esqueci o nome dele. Mas eu posso depois postar no grupo da igreja lá. Ele é um médico, um PhD, eu não sei se ele é PhD em infectologia, mas é alguma coisa relacionada nessa área. Ele é um dos médicos americanos, por exemplo, que é totalmente contra esse tipo de procedimento de deixar todo mundo trancado dentro de casa. E é uma voz muito ouvida nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, gente, eu postei uma foto no grupo lá, quem viu? Nos Estados Unidos o povo faz protesto assim. Eu não sei se aquilo era no Mississippi. Sabe como os caras estavam fazendo protesto? Em frente ao Palácio do Governo, com uma AK-47 atravessada do lado de cá, cheia de pistola na mão e com umas faixas assim. Ó. Ninguém, não tinha um guarda municipal ali para fazer igual fizeram com aquela mulher lá no interior de São Paulo. Ali não tinha. Alguém aqui estava assistindo online a live do apóstolo quando ele foi assaltado? Viram depois a outra live que ele abriu e fez? Ele agradeceu a quem? Lembra depois? Eu agradeço o presidente, porque me deu condição de ter um porte de arma. E quando o cara entrou aqui, eu meti tiro nele. Eu falei assim, calma aí, o apóstolo está ruim de tiro, porque o apóstolo não matou esse cara. O apóstolo errou o cara tão de perto. Depois eu mandei mensagem para ele, não, Henrique, eu não dei para matar, não, dei na perna. Eu falei, apóstolo, o senhor perdeu uma chance, pelo menos pegar um. Pelo menos pegar um. É direito de defesa, ele tem direito, ele estava dentro da casa dele. Ele foi misericordioso demais, ele é um santo homem de Deus. Ele merece o céu, gente, o apóstolo. Merece. Gente, o cara que entra na sua casa para te roubar, e pedófilo nesse país, estuprador, gente desse tipo, ele entra na sua casa para estar disposto a te matar, se preciso for. E se você não defender, não tiver direito pelo menos ao seu direito de propriedade, que o reino de Deus é uma maravilha, gente. É uma maravilha.
Mas Deus também, em determinado momento, quando disse que tinha que implementar o reino dele é sempre tratado na Bíblia como uma grande luta entre luz e trevas. Desde quando o mundo é mundo, desde quando Adão pecou, quando a mulher vai ter um filho, Deus diz o seguinte: porém inimizade entre a tua semente e a semente da serpente. Ali não está falando de ser espiritual não, gente, está falando de pessoas que nasceriam, que são pessoas más, têm índole ruim, gente perversa. Tem gente nesse mundo que é perverso, é mau. Sabe o que é mau? É gente má, gente irrecuperável. Tem gente nesse mundo que é irrecuperável, é gente má, perversa. Ué, é simples. No sistema carcerário, vai trocar uma palavrinha com o guarda penitenciário, com alguém que lida com esse tipo de gente. Tem gente que entra e sai de lá direto. Eu conversei uma vez, fui no futebol com um amigo meu aqui da igreja, com o irmão aqui, conversei com o pessoal lá. O cara falou que tinha gente lá que já prenderam estuprador 2, 3 vezes aqui em Palmas. O cara saía, voltava e fazia a mesma coisa de novo. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, que tem gente ruim, gente má. Só que nós vivemos uma proposta de um reino totalmente diferente, mas estamos inseridos aqui. E trazer o reino de Deus para esse nosso contexto, sabe o que é? É quando a luz chega, o que as trevas fazem? Se afastam. Então existe um choque, existe um atrito. E esse atrito, ele é espiritual e é físico. Os mecanismos físicos para se trazer uma atmosfera espiritual é uma limpeza geral, gente. É limpeza geral. É o reino de Deus se expandir e entrar, por exemplo, no poder judiciário e o juiz começar a botar gente, a botar vagabundo na cadeia. É o reino de Deus entrar nas delegacias e ter um policial lá dentro, realmente nós vamos fazer a vontade de Deus aqui. Se tiver que matar, vai matar. Se o cara dá um tiro no policial, o policial vai fazer o quê? Dar flores para ele? Em que condições que faz isso hoje no nosso país, onde o policial nem armamento tem? Tem policiais aí que nem bala no revólver tem. É bala reciclável às vezes, o cara vai dar um tiro, a bala falha. Mas nós estamos vivendo tempos difíceis, onde a palavra de Deus diz o seguinte: nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas que justiça é essa para nós? É a justiça de viver um mundo pleno? Esse mundo vai ser restaurado, mas a que custo? Nós temos que tirar aquela imagem daquele evangelho doentio que nos pregaram durante muito tempo. O evangelho de você bater na tua face, você dar outra, ele existe, mas não é nesse contexto. Jesus não está falando disso. Jesus teve que fazer isso porque ele tinha um propósito a ser cumprido. Lembra da missão? Lembra da missão? Cada tempo, cada período da igreja, a igreja passou por um período, gente. E a missão da igreja naquele período era qual? Qual era a missão da igreja no século XV? No século XVI? No século XVII? No período dos grandes avivamentos? Qual era a missão da igreja ali? Era um avivamento, o contexto social era outro, mas a igreja participou de grandes eventos históricos, por exemplo, a libertação dos escravos na Inglaterra. Quem você acha que participou do movimento para libertar os escravos na Inglaterra? Não foi a igreja? Foi a igreja. E você acha que o movimento de libertação dos escravos na Inglaterra se deu com flor? Se deu com oração apenas? Só se for resultado da nossa grande ilusão teológica e da nossa doença mental relacionada ao evangelho que nos foi pregado. Porque tem gente habitolada mentalmente no nosso Brasil, achando que nós vamos conseguir fazer alguma coisa nessa nação, simplesmente falando Jesus te ama para as pessoas. Não vai. Não vai. Só no Jesus te ama não vai resolver nada. Porque senão já teria resolvido há muito tempo. Eu vi uma entrevista de uma juíza essa semana, dentro desse ponto aqui, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ela é juíza. Ela falou o seguinte: eu estou disposta a abrir mão do meu salário, porque eu ganho um alto salário para eu poder ficar em casa. Agora, tem gente aqui na minha cidade, num estado aqui do Nordeste, do norte do país, que não tem condição. Tem gente já aqui que eu estou ajudando, que está básica, e vai ficar com fome. Mas se esse povo não for para a rua, eles vão morrer de fome. Não é ir para a rua só para trabalhar, não. É ir para a rua para brigar mesmo, para protestar pelos seus direitos. Porque os direitos individuais mais básicos do ser humano, gente, estão indo para o lixo e a gente está assim, ó. Fechando os olhos. E às vezes está passando desapercebido.
desapercebido, e nós estamos fechando os olhos. O reino de Deus que é pregado na Bíblia não coaduna com esse tipo de coisa. Não coaduna com esse tipo de coisa aqui, por exemplo. Nós estamos vivendo um momento difícil, sim. Cada um tem que fazer a sua parte para não ficar doente. Cuide bem da sua imunidade. Liga para a Malena, toma lá um coquetel de desse tamanho assim. Ela tem uma injeção lá que é quase da largura dessa televisão aí, de vitamina D. Para dar em você. Não, é pequenininha assim. Se fosse da largura da televisão, até eu ficava com medo, só de olhar. Eu tenho horror de agulha. Não vai me dar injeção, tirar sangue, eu falo assim, daí, pode ficar à vontade, só não deixa eu ver. Porque se eu ver, eu faço igual o Ronaldo, desmaio. Porque o Ronaldo desmaia, vocês sabiam, né? O Ronaldo vê sangue, vê agulha, vê hospital, ele já está caindo. Nós temos que fazer a nossa parte, irmãos, mas temos que estar cientes que o reino de Deus e a sua justiça precisam ser buscados em primeiro lugar. E o reino de Deus, acima de tudo, é você não abrir mão. Se você abrir mão de coisas básicas, do seu direito básico, da sua liberdade básica, o seu direito de ir e vir, a sua liberdade de pensar, de escolher o que você quer e o que você não quer, tudo isso, dentro desse momento aí, estão querendo tirar da gente, a gente não percebe. A gente está em Palmas, a gente é mais tranquilo. Agora inventaram um negócio aí que se te pegar sem máscara ali na rua, vão te multar e vão te cobrar R$100. Quero saber quem é o trouxa que vai aceitar chegar ali na rua e ser multado e pagar R$100. O povo já não tem dinheiro para comprar comida no mercadinho, vai pagar R$100 de multa. Eu quero saber o gênio. O gênio que inventou isso merece um Nobel de Ciência, esse cara. Porque uma máscarazinha que dura 2 horas vai fazer o quê? Vai evitar a pessoa de pegar o vírus, por exemplo. Tem 2 horas de validade só. Elaine chegou aquela com a máscarazinha aqui. Quando ela sair daqui, já tem que jogar no lixo, porque perdeu a validade. Por exemplo. A pessoa sai para fazer um exercício, a máscara dela vai durar só 2 horas? Vai durar, mas ela vai ter que jogar fora. Que reino de Deus é esse que nós estamos buscando e nós estamos abrindo mão do nosso direito mais básico de liberdade, gente. Nós estamos sendo oprimidos, às vezes, na forma legal da lei, sem falar nada. Aqueles que nos representam não falam nada. Estão nos gabinetes toda semana e concordam com tudo isso que é dito lá dentro. É aqui nessa cidade que eu estou falando. A minha denúncia é para Palmas. Eu estou denunciando aqui agora Palmas. Não estou falando do Brasil todo, porque eu estou aqui. Está sendo gravado já a mensagem? Tá? Ah, que bom. Ah, que bom. O problema está acontecendo debaixo dos nossos olhos, debaixo do nosso nariz aqui. É igual essa semana, né? Tem alguma coisa acontecendo, gente, mas eu não estou conseguindo entender o que é. Não estou percebendo. Quando o negócio começou a pipocar e todo mundo começou, agora eu entendi isso, agora eu entendi aquilo, agora entendeu, né? Agora todo mundo entende, depois que o trem está pegando fogo. Abra sua Bíblia aí de novo. No livro de Hebreus, volta lá para Hebreus. Vamos ler o versículo 5. Para eu poder encerrar. Deixa eu ver se vai ali, se sincroniza. Foi. Será que você consegue ver daqui ou não vai dar? Será que consegue ampliar, Guilherme, para eles verem? Consegue ler? Aí. Dá para ver? Dá para ler? Fica melhor. Para avançar em tempos difíceis, eu preciso, terceiro ponto que eu anotei aqui para compartilhar para a gente encerrar, estar aberto a mudanças e correções de rota mediante a revelação da palavra de Deus, né, e da sua palavra. Abra aí em Hebreus capítulo 12, versículo 5.
Você acompanha aí, eu leio ali. E já vos esquecerdes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Pois o Senhor corrige ao que ama, e açoita a qualquer que ele recebe como filho. No versículo seguinte vai dizer o seguinte, que Deus toma como filho aquele que recebe de bom grado a correção. Aquele que não recebe de bom grado a correção, ele não recebe como filho. Está na sequência do texto, no versículo 6. O momento que nós estamos vivendo não é fácil. Não é. Mas nunca foi. A igreja passou por momentos piores do que esse. Existe um momento na nossa vida que é difícil da gente entender, que buscando o reino de Deus e a sua justiça, mas mesmo assim, existe um momento de Deus na vida de todos nós, que é o momento de Deus testar a nossa paternidade. Aliás, a nossa filiação. E Ele como Pai. Em momentos difíceis, gente, como caminhar, como prosseguir, como superar momentos difíceis. Os momentos difíceis, quando vem, ele vem literalmente para nos ensinar alguma coisa. E nós, como igreja, precisamos aprender algumas coisas nesse momento. O mais importante que nós precisamos aprender nesse momento é que Deus vai nos tratar como filhos, sim, mas a própria palavra já diz, né? O próprio texto que eu acabei de ler, que qual é o filho, né, ao qual o pai não corrige. Então, sempre vai existir um momento nessa situação toda de correção, de privação, que nós precisamos entender. Mas, acima de tudo, Deus nunca vai tolir o nosso direito de liberdade, de termos a capacidade de escolher. Porque o princípio básico do nosso relacionamento com Deus é o livre-arbítrio que nós temos. Podemos escolher fazer ou não fazer, dar ou não dar, servir ou não servir. E diante de um momento tão difícil como esse, se nós abrirmos mãos desse direito que nós temos em Deus, nós jamais vamos conseguir enxergar aquilo que está acontecendo ao nosso redor. A nossa visão nunca vai estar fixa na nossa missão. Nunca vai estar. Nós temos que entender o seguinte, nós temos uma visão, nós temos uma missão, nós temos um propósito. E se você abrir mão da sua missão e da sua visão, acabou. Acabou. Se você abrir mão do propósito de Deus na sua vida, e em meio a esse momento de crise, de tribulação, de momento difícil que nós vivemos, como nação, como Estado, como município, como família, como indivíduos, porque todo mundo nesse momento fica apreensivo de certa maneira, porque diz o ditado popular aí, né, que o nosso inimigo ele é invisível. Ele é tão invisível, mas que ele conseguiu tomar tanto a nossa mente e de alguns que criou uma verdadeira paranoia. Paranoia. Tem condição de uma pessoa que está saudável, sem doença nenhuma, mesmo que ela tenha acima de 50, de 60 anos, ela está impedida de sair de casa por alguma coisa? Tá? Se ela tiver, pode estar com máscara, tomando as devidas precauções, ela precisa ficar com medo de sair de casa? Não. Não, um montão de médicos falando isso na televisão. Eu não sou médico. Tem um monte de médicos falando isso na televisão. Gente, a minha sogra ontem me mostrou uma foto no YouTube, é uma brincadeira. A mulher estava com um pedaço de plástico na cabeça, feito uma garrafa grande, tipo aquelas garrafonas de botar gasolina grandona, rasgou o fundo da garrafa, botou na cabeça, e tinha uma saída embaixo da garrafa, a mulher estava tomando suco por aquilo ali. Eu sei que é uma brincadeira, que tem muita gente fazendo esses memes por aí, mas aquilo ali, gente, representa, sabe o quê? A mente do povo. Tem gente neurótica com esse negócio, e conseguiram. O que eu estou querendo dizer é que em momentos difíceis como esse que nós estamos vivendo, como superar isso? A gente vai superar isso fisicamente, daqui a pouco tudo volta ao normal, mas vai ter gente por aí que a semente foi plantada. Você acha que uma situação como essa... Eu assisti uma reportagem, foi anteontem, acho que foi anteontem na Globo, por incrível que pareça, eu também tenho de vez em quando um momento de perturbação mental, entendeu? E nesse momento eu estava assistindo o Jornal Nacional. E nesse momento, mas de repente veio um momento de lucidez. Eu olhei e prestei atenção na reportagem. A Globo estava passando uma reportagem e o presidente Trump estava dando um pronunciamento dele.
E não sei por que a Globo deixou isso escapar, porque geralmente ela é muito cuidadosa com essas coisas, não deixa não. O Trump estava falando e alguém estava traduzindo, dizendo que quando ele assumiu o governo dos Estados Unidos, ele recebeu um documento oficial do governo dos secretários do antigo presidente. Quem era o antigo presidente antes dele? O santo Barack Obama. Que o documento era oficial e que o documento dizia que o risco de uma pandemia era enorme. E era muito grande, só que eles não se prepararam para isso. Passou no Jornal Nacional, gente. Só buscar o Jornal Nacional de quinta-feira. Busca na internet, busca na íntegra. Os caras já sabiam que isso podia acontecer. Não só ele, mas a Angela Merkel também tem um documentinho na mão dela que sabia que isso podia acontecer. Estudos de probabilidade. É matemática. Tem como você dizer que não pode? Não, é matemático. Os engenheiros aqui de plantão e os de exatas aí sabem a probabilidade. Probabilidade é probabilidade. Você não luta contra aquilo. É possível de acontecer porque é um cálculo matemático. Vai acontecer. Pode acontecer. Aconteceu. Pode acontecer de novo, sim ou não? Pode e vai. Pode e vai. Vamos entrar nessa neurose de novo? Ou será que a gente vai estar vacinado já para isso? Vacinado não, né? Vamos estar mais espertos para isso. Nada de vacina para isso, né? A gente tem que entender uma coisa desde quando o mundo é mundo que isso acontece, gente. Acontece. Está cheio de especialista na internet agora. Não sou especialista nisso não, mas acontece. Nós somos seres altamente compostos de bactérias, de vírus ambulantes passeando pelo nosso corpo. O nosso corpo acho que tem capacidade, pelos especialistas, da gente poder superar isso. Tem. Temos que tomar as devidas precauções. Só que como igreja, trabalhando dentro de um outro aspecto, o contexto espiritual da coisa, é disso que eu estou falando aqui. Como nós vamos lidar com o mundo que vai nos apresentar? Nós estamos nessa brincadeira desde fevereiro, março, abril, 2 meses. Quando nós saímos de casa, o mundo é outro. Empresas que você conhecia já não vão existir mais. Porque tem empresa fechando, infelizmente. Alguns vão pegar dinheiro do governo para poder pagar funcionário, ok, vai continuar aberto, mas com muita dificuldade. Nós vamos ter que reestruturar de novo uma economia, um país. Nós demoramos 6 anos, gente, para poder botar o pescoço para fora economicamente no país. Agora, em 2 meses, 2 não, fez 1 mês agora. 1 mês agora de economia quase que parada. Em 1 mês, nós jogamos o trabalho de quase 6 anos fora. Eu estou falando uma mentira aqui. Eu me lembro que quando eu cheguei em Palmas em 2014, eu vi uma reportagem do Carlos Alberto Santander na Globo News, falando, na Globo News não, foi na CBN. E ele dizia, gente, nós estamos com uma dificuldade no país muito grande. Nós estamos arrecadando muito pouco e gastando muito. O superávit do país é irrisório em relação ao déficit do país. Se continuar desse jeito, 4 anos o país quebra. Rapaz, quando aquele homem falou aquilo, não deu outra. Isso em 2014, quando eu cheguei aqui. O que aconteceu em 2018? O que aconteceu em 2018, gente? 17, 18, 19, desde 2014, que o Brasil já vem sofrendo. Desde quando as obras do PAC começaram, era PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, não era? Era. Só que o programa de aceleração virou de desaceleração, porque deu errado. Foi um roubo generalizado. Eu trabalhava no PAC. Foi um roubo generalizado. Eu trabalhei em muitas construtoras. Eu trabalhei em construtora que quebrou. Quebrou por causa de roubo, de desvio fiscal, levando dinheiro. Reza a lenda, né? Que fiscal levava dinheiro, construtora levava dinheiro, pegava a obra, não entregava. Eu trabalhei em obra, por exemplo, que tinha até o 4º andar pronto, só que não tinha escada para chegar lá em cima. Mas quem trabalha com obra, ou quem entende um pouco de obra, já tinha hidráulica e elétrica medida do 4º andar, mas não tinha escada para chegar lá. Como é que faz? Não tinha elevador? Como é que esse fiscal subiu lá? De helicóptero ele tem asa? Mas quando eu cheguei na obra e fui pegar o orçamento da obra para fazer a medição, que eu fazia isso, eu vi lá, estava tudo pago já. Eu falei, rapaz, mas não vamos pagar esse funcionário desse velho, porque tem que medir, tem que receber. Obras do PAC funcionavam assim, você entrava com capital muito baixo, a empresa produzia, o fiscal media e você recebia. E não tinha, desde 2014, gente, que isso vem acontecendo. Nós estamos em
20. 2010, o PAC começou a dar aquele boom, 2010. Mas 2014 a coisa começou a... Tiveram 4 anos para fazer a limpa. 4 anos, 5 anos para fazer a limpa. E fizeram. Quando o governo começou a dar uma respirada, melhorada, começou a crescer um pouquinho, me veio o tal do coronavírus. Nós estamos aqui. Do coronavírus. Nós estamos aqui. Dispostos a viver o reino de Deus, pregar uma mensagem, mas estamos vivendo num mundo que está passando por muitas transformações, como o mundo dessa carta aqui. Os hebreus do primeiro século aqui estavam num mundo totalmente diferente daqueles que eles conheceram. O mundo ia se tornar outro. Depois da destruição do templo, eles iam mudar totalmente. Mudaram, tiveram que mudar todo o seu sistema litúrgico, sua religião, seu estilo de vida. Mudou tudo. Até de país tiveram que mudar alguns. Nós não vamos precisar mudar de país, mas de uma postura nós vamos ter que tomar. Porque vai chegar um momento que nós vamos ter que decidir. O que nós vamos fazer? Buscar o reino de Deus realmente a sua justiça, ou ceder a uma injustiça que estão nos fazendo e nos impondo? Porque o que está acontecendo nesse país é uma injustiça muito grande, a gente não está percebendo. Estão querendo aos poucos tomar o nosso direito de liberdade, de ir e vir, de cultuar, por exemplo. Tem igrejas por aí que já tinha oficial de justiça na porta para fechar, gente. Oficial de justiça, guarda municipal. Os guardas municipais agora viraram até a gente para poder prender a gente. Marcinho, você fica ligado, hein, Marcinho? Você fica ligado, hein? Mas isso aconteceu. Mas a polícia, por exemplo, em São Paulo, não está prendendo ninguém. A polícia disse que não vai prender ninguém. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Eu acho que nós estamos vivendo nesse período. Nós precisamos entrar e ter uma mente bem trabalhada nesse sentido. O que eu vou fazer nesses tempos difíceis, momentos difíceis? Como avançar em meio a tempos difíceis? Ter plena convicção da minha carreira? Sim. Ter foco no modelo que é Jesus? Sim. Estar aberto a mudanças? Sim. Eu preciso estar aberto a mudanças? Preciso, porque elas vão ocorrer. E a primeira mudança que nós precisamos estar atentos é a nossa capacidade de perceber a Deus que ela precisa mudar. Nós precisamos conseguir enxergar o que está acontecendo debaixo dos nossos olhos e narizes, e a gente não consegue ver. Não consegue ver porque o sistema parece que tem hora que ele nos sufoca. Nos sufoca, a gente acha que é normal. Muita coisa que está acontecendo a gente acha que é normal. Não é. Não é. Deus é Deus para levantar essa nação novamente. Amém? Amém? E Ele vai fazer isso. E Ele vai fazer isso. Para mostrar que Ele é Deus. Mesmo em detrimento àqueles que proclamam o nome dEle nesse momento estão covardes. Covardes. Cedendo a todo um sistema que está manipulando, muitos deles. Muitos, mas graças a Deus ainda existem aqueles remanescentes que estão botando a boca no trombone e denunciando esse esquema babilônico que quer dominar a nossa nação de novo. Mas não vai. Amém? Vamos ficar de pé, para a gente poder orar e encerrar. Não? Quero que você fique de pé nesse momento que nós vamos orar. Levante um clamor nesse momento, levante as suas mãos. Deus, nós, neste momento, Pai, colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Também colocamos a nossa nação diante do Senhor nesses momentos difíceis, Senhor. Sabemos que em momentos difíceis o Senhor levanta homens com estratégias específicas para enfrentar esses momentos e que possamos passar, ó Deus, sobre eles, como diz a Tua palavra e como nos mostra ela, ó Deus, caminhando em um deserto difícil, causticante,
mas também, ó Deus, com a tua nuvem sobre nós e com a tua coluna de fogo sobre nós, como diz a tua palavra que ela era junto com Israel, com o teu povo quando atravessava o deserto. O momento é difícil, Senhor, mas a tua palavra nos garante que em ti nós temos vitória e que o Senhor é um Deus que está assentado sobre o globo da terra, tendo, ó Deus, controle sobre todas as ações do ser humano. Então é nesse Deus que nós cremos, que o Senhor está, ó Deus, sentado no teu alto e sublime trono, como diz a tua palavra, regendo todas as coisas, e que o Senhor é o Deus da história e não perdeu, ó Deus, a mão da história. O Senhor não perdeu o rumo das coisas. E por isso nós estamos aqui. E acima de tudo, guarda a nossa mente, nos dê sabedoria, Senhor. E nos dê entendimento para compreendermos esse momento ao qual nós estamos vivendo. E nos livre, ó Deus. Nos livre, ó Deus, de nos associarmos com pensamentos contrários à tua palavra e de sermos enganados por esse sistema maligno que tenta, ó Deus, usurpar, ó Deus, a liberdade que nós temos no Senhor e a liberdade adquirida nessa nação. Nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas e nos levantamos nesse tempo, ó Deus, como instrumentos teus, para, ó Deus, levantar uma palavra e liberar uma palavra de vitória, de crescimento, de ressurgimento sobre a nossa nação e sobre a vida da nossa família, da nossa igreja, e que os teus líderes nessa nação, ó Deus, se levantem, não se calem, não cedam, ó Deus, ao medo. E aqueles que vivem, ó Deus, de negociatas, expõem, Senhor, porque nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor está expondo. E como diz a tua palavra, o julgamento de Deus vai começar, e vai começar pela sua casa. Então, ó Deus, começa a expor, ó Deus, em o nome de Jesus. Porque muitas pessoas estão debaixo de um espírito de manipulação, Senhor, nessa nação. Muitos religiosos e igrejas debaixo de um espírito que as estão manipulando, ó Deus. Religiosamente, ó Deus. Líderes vendidos, corrompidos pelo sistema, Senhor. Tenha misericórdia de nós como igreja e da tua igreja nessa nação. E levanta-nos, Senhor. Levanta-nos. E que a tua palavra se cumpra na nossa nação. Como a de muitos está sendo profetizada e de muitos já foi profetizada. Que essa nação é um instrumento nas tuas mãos poderosa para alcançar as nações. Que a tua palavra se cumpra sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, sobre as nossas famílias. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos a ti e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.